Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, paz essa que excede todo entendimento, seja derramado sobre as vossas vidas, não só hoje, mas como para todo o sempre. E hoje estaremos dando continuidade na nossa viagem pelos Evangelhos de Jesus Cristo. Mateus capítulo 2. Antes de mais nada, nunca é demais afirmar e reafirmar que Jesus Cristo é a chave mestra. É a chave mestra que podemos utilizar para interpretar tudo nessa vida. Gostaria que você guardasse esse conceito de forma privilegiada dentro do seu coração. Jesus Cristo é a chave mestra que nos possibilita abrir qualquer porta. Jesus, a chave mestra. Devemos aprender a observar a vida a partir de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo aprova, eu também devo aprovar. Eu aprovo. Aquilo que Jesus Cristo rejeita, desaprova, eu também devo reprovar, devo rejeitar na minha vida. Precisamos aprender a observar a vida a partir de Jesus Cristo, a partir do ângulo em que Jesus Cristo observa as coisas. Jesus Cristo é a chave mestra que possibilita que venhamos a abrir todas as portas da sabedoria. Precisamos aprender a interpretar a vida a partir de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, eu consigo interpretar a física quântica, eu consigo abrir as portas da psicologia, eu consigo abrir as portas da biologia e, consequentemente, através de Jesus Cristo, eu consigo examinar as Escrituras e compreendê-las de forma muito mais abrangente e precisa. Justamente por isso, e em virtude disso, é que nessa nossa viagem, que num primeiro momento, o principal objetivo desta nossa viagem é conhecermos melhor os caminhos de Deus, para que, consequentemente, possamos estar mais próximos, mais chegados a Deus. E em virtude disso, é que nós iniciamos essa nossa jornada através dos evangelhos de Jesus Cristo. Porque aqui, nos evangelhos de Jesus Cristo, nos é apresentado o Verbo que se fez carne e que habitou no meio de nós. A partir do Jesus Cristo que está nos revelado nos evangelhos, a interpretação do Velho Testamento e, consequentemente, do Novo Testamento fica muito mais abrangente, fica correta. A interpretação fica precisa. E é por isso que nós iniciamos
a nossa jornada nos evangelhos de Jesus Cristo. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem como principal objetivo nos revelar Jesus Cristo. Esse é o principal objetivo das Escrituras, nos apresentar Jesus Cristo. E na progressividade dessa revelação, porque a revelação é sempre progressiva, ela veio do Gênesis progressivamente, nos trazendo a revelação de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo eterno, que foi imolado antes da fundação do mundo. Esse Jesus Cristo eterno vem nos sendo apresentado no decorrer da história narrada na Bíblia, progressivamente, até que, nesse momento da história chamada Novo Testamento, aqui a revelação está completa. Naquilo que é possível estar completa. Óbvio é que nós nunca compreenderemos Jesus, o nosso Deus, na sua totalidade, jamais. Mas aqui no Novo Testamento está a revelação completa possível para o nosso entendimento. O Jesus possível para nós. Guarde esse conceito de forma muito privilegiada em vossos corações. Não apenas para que possamos realizar essa nossa viagem. Não. Que esse conceito não se aparte de vós pelo resto de nossas vidas. Porque a vida observada a partir de Jesus Cristo ganha um novo significado. Ganha um novo significado. Jesus Cristo interpreta a vida para nós. Jesus Cristo desata os nós, abre todas as portas da nossa percepção. Jesus Cristo, a chave mestra que abre todas as portas. E a partir de Jesus Cristo, a nossa interpretação consegue alcançar saltos quânticos no conhecimento. Porque o que é o conhecimento humano se comparado ao conhecimento do nosso Mestre, ao conhecimento de Deus? O que é o conhecimento humano? E essa sabedoria de Jesus Cristo está acessível a todos nós que verdadeiramente cremos e que verdadeiramente nos prostramos aos pés do Mestre. Sim, porque os nossos teatros, as nossas dissimulações não significam nada no reino espiritual. A quem eu penso que eu estou enganando? Nós somos verdadeiros flagrantes diante do reino espiritual. Do reino espiritual, nada se esconde. Quanto mais de Deus. Deus se agrada de um coração humilde, quebrantado e prostrado aos seus pés. Os nossos teatros, as nossas dissimulações não adiantam nada, não resolvem nada e não comovem de forma alguma o coração de Deus. Temos que ser verdadeiros diante do Pai, pois somos verdadeiros flagrantes na presença de Deus. E essa sabedoria
que reside em Cristo Jesus, o Verbo eterno, o Cristo que foi imolado antes da fundação do mundo, essa sabedoria que reside na eternidade de Jesus, desse mesmo Jesus que se fez carne e habitou no meio de nós, essa sabedoria imensurável e infinita está disponibilizada a todos nós que verdadeiramente nos prostramos aos pés do Senhor. Jesus tem muito a nos ensinar. Ele quer que observemos a vida a partir dos seus olhos, da sua mente. Uma coisa que incansavelmente eu peço ao Espírito Santo é que me capacite, que nos capacite a ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Jesus Cristo, encarnado, o Verbo que se fez carne, ele nos mostra nas páginas do Evangelho, narradas pelos evangelistas, ele nos mostra como o homem deveria ser, como o homem deveria se comportar aqui nesse planeta. É o Jesus Cristo encarnado, sendo o exemplo vivo de como nós deveríamos nos comportar, proceder aqui na Terra. Ao mesmo tempo que quando eu leio o Evangelho, Jesus Cristo me mostra o quão distante eu estou da sua maneira de viver. A maneira de viver que Jesus Cristo encarnou aqui nesse planeta nos mostra o quão distante eu estou do projeto original de Deus. O quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso aprender, o quanto eu preciso ser humilde, porque ele foi o homem mais humilde que pisou nessa terra. Jesus Cristo é o nosso Deus. E nós precisamos aprender a interpretar a vida, não só as Escrituras. Nós precisamos aprender a interpretar a vida a partir de Jesus Cristo. Ele é a chave de todo conhecimento, de toda ciência. Tudo isso reside nele. Ele é a chave de toda sabedoria. O que é sabedoria humana se comparado à sabedoria do nosso Deus? Guarde isso no seu coração para toda a vida. Guarde isso. Observe como Jesus, o Verbo encarnado, procedeu enquanto pisou humanamente sobre essa terra. E vamos aprender dele a sermos mansos e humildes de coração, assim como ele foi. A chave mestra que é Jesus Cristo dará um novo colorido, uma nova dinâmica, uma nova perspectiva para as nossas vidas. A minha vida mudou e a sua vida também mudará. Posto isso, essas considerações iniciais, não tão breves assim, mas de suma importância para o prosseguimento da nossa jornada. Dito isto, posto isto, iniciaremos aqui Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, vieram do Oriente a Jerusalém. Esse período conhecido por nós como Novo Testamento,
o período de Jesus já chega chutando a porta. Já chega chutando a porta e realinhando o planeta, o ser humano, de acordo com a vontade original de Deus. O Novo Testamento chega colocando as coisas nos seus devidos lugares. Porque o propósito original de Deus, ele veio se perdendo na humanidade. Ele veio sendo contaminado por nós humanos, de forma que aquele projeto original de Deus, aquele projeto para a criação, para o homem de forma geral, para todo o planeta, tudo aquilo que Deus projetou através do nosso pecado, através da nossa soberba, vem sendo contaminado. De forma que o que hoje contemplamos está muito distante daquilo que Deus julga como ideal para nossas vidas, para a vida do planeta. E o Novo Testamento, o período de Jesus, vem novamente realinhar todas as coisas com a vontade, com o propósito de Deus. E a importância, já logo de cara, nesse capítulo 2 de Mateus, no versículo 1, já logo de cara, nos é apresentado um Jesus, um Deus que derrama o seu amor e a sua salvação sobre todos os homens, independentemente de cor, de nacionalidade, de etnia, de sexo. O amor e a salvação de Jesus Cristo está disponibilizada a todo homem, sempre esteve. Originalmente, Deus criou o homem para ser amado por ele, independentemente da geografia em que ele habitasse. E isso já iniciando o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, já fica muito flagrante. Porque os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano divino de redenção e salvação. A importância já desse evento narrado nesse versículo 1, esse versículo que inicia essa narrativa, a importância desse fato é que os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano divino de redenção e salvação. Repare que aqui ele é homenageado pelos gentios. O Messias aqui é homenageado pelos gentios, enquanto que ele é negligenciado por seu próprio povo. O nascimento e a vinda do Messias contemplam todo o mundo, todas as raças. É o projeto original de Deus. Ele reafirmou isso a Abraão. Quando chamou Abraão, Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, todas as nações. Esse é o projeto original de Deus para nós humanos, para o planeta. E o judeu, ele confundiu esse chamado especial, sim, chamado esse sobremaneira excelente. O judeu tem um chamado específico dentro da história da humanidade,
um chamado sobremodo excelente. Porém, isso não nos torna uma raça superior. Todos temos chamados, dons diferentes uns dos outros. E o chamado do povo de Israel é um chamado lindo, maravilhoso, importantíssimo. Mas isso não os torna uma raça superior. E em muitos momentos, se você acompanhar, se você ler a Bíblia por um todo, você observará com facilidade que em muitos momentos eles se deixaram levar pela soberba. Acreditavam que eram uma raça superior. E nesse planeta não existe o superior. Porque Deus, o nosso Deus, não faz acepção de pessoas. É simples assim. Ele não faz acepção de pessoas. Embora eu possa ter um chamado muito importante, assim como o judeu, um chamado extremamente importante e que dá o tom da história humana em muitos aspectos, isso não torna ninguém superior a ninguém. Não existe raça superior. E o Novo Testamento já chega chutando a porta. Aqui, já no primeiro versículo do capítulo 2, já fica muito explícito que o nascimento e a vinda do Messias contemplam todo mundo. Simples assim. Contemplam todo o mundo. O amor de Deus e a salvação de Deus é acessível a todo homem e toda mulher, independente da geografia em que ele habite. Uma curiosidade, o texto não diz quantos magos vieram do Oriente para adorar Jesus. É ventilado há não sei quanto tempo aí, talvez séculos. Algumas religiões ventilam a ideia de que eram 3 esses magos. Mas observe que em momento algum nos é dito quantos magos eram. O texto diz uns magos. A título de curiosidade, você vai observando que, ao longo do tempo, muitas mentiras são sutilmente introjetadas no nosso meio. Passam a fazer parte das nossas tradições. Mas quando examinadas à luz do Evangelho, elas começam a se dissipar. Algumas muito sutis, algumas crenças mentirosas muito sutis que não ligam nada a lugar nenhum e não alteram o todo. Mas de mentirinha em mentirinha, a coisa vai ganhando um status inimaginável de mentira. Até que, em muitas religiões, praticamente não se pregue quase nada do Evangelho de Jesus Cristo. A contaminação, muitas vezes, é gota a gota. Muitas religiões falam de Jesus, utilizam a Bíblia para falar de Jesus, mas o conteúdo total de um culto, ou seja lá o nome que cada religião dá à sua celebração, você observará que de Jesus e do Evangelho praticamente não tem nem 10%. Os outros 80%, 90% é tudo doutrina humana.
Tudo mentira, tudo contaminação. Versículo 2: E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Vimos a sua estrela no Oriente, ou seja, lá no país, na terra dos magos, essa estrela foi avistada. Possivelmente o Oriente aqui seja a Mesopotâmia, a longínqua Mesopotâmia. E eu amo a redundância das Escrituras. As Escrituras propositalmente são muito redundantes. Porque Deus que nos formou conhece a nossa psique e a mecânica que rege a nossa psique. Ele sabe que nós temos facilidade em armazenarmos, em guardarmos, em gravarmos as maldições. Se alguém nos imprecar uma maldição hoje, 1000 anos passarão e eu lembrarei com cores vivas aquela maldição a mim lançada. Agora, uma bênção, uma luz divina, uma palavra de Deus, normalmente a gente esquece com muita facilidade. Conceitos do Pai, palavras de luz vindas do Pai, normalmente a gente esquece com uma rapidez enorme. Sabendo disso, sabendo como trabalha a nossa mente, a Bíblia se utiliza de muitas redundâncias para que dessa maneira sementes e mais sementes sejam depositadas na nossa mente. E o acúmulo dessas sementes, a quantidade dessas sementes boas, em algum momento gerará frutos, frutos de luz na nossa mente, pela repetição desses conceitos, pela enorme quantidade dessas sementes. E aqui, essa redundância, até um tanto quanto que singela, mas é uma redundância, mostrando que essa estrela foi vista no Oriente, naquela longínqua Mesopotâmia, muito provavelmente, a luz de Deus brilhando sobre os gentios, a luz de Deus brilhando sobre uma nação gentia. Foi lá que eles avistaram esse fenômeno astronômico, a luz de Deus brilhando sobre os gentios. Não existe raça superior. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. É necessário que eu faça um parênteses aqui para que eu lhe apresente esse personagem aqui, o rei Herodes, que perturbou-se pela possibilidade de um novo rei ter nascido nos termos de Israel. Esse Herodes é mais conhecido como Herodes o Grande. Ele governou Israel por longos 40 anos. Não foram 40 dias, foram 40 anos. Praticamente o mesmo período de reinado, o mesmo tempo de reinado de Davi e de Salomão. 40 anos. E ele era extremamente odiado pelos judeus, Herodes. Odiado. E um dos principais motivos desse ódio era que ele não era judeu. Ele era filho do idumeu Antípatro e de uma princesa árabe chamada Ciprus. Ele não era judeu.
e era o rei. E isso, no contexto do povo judeu, era praticamente uma blasfêmia. Um rei que não era da linhagem de Davi, e principalmente que não era judeu, era motivo de escândalo. Então, o judeu abominava Herodes. Eu gostaria de recomendar que você lesse o livro de Flávio Joséfo, do historiador Flávio Joséfo, História dos Hebreus. É um livro obrigatório. Se você não leu, por favor, leia. É leitura obrigatória. É um livro muito abrangente. Trata de muitos assuntos de suma importância para você que quer conhecer um pouco da história do povo de Israel, para inclusive facilitar e muito a compreensão das Sagradas Escrituras. E o mesmo Flávio Joséfo dedica uma boa parte do seu livro para narrar a história de Herodes o Grande. E Joséfo nos faz saber que Herodes foi um grande general, um grande estrategista militar. Herodes foi um brilhante estrategista militar. Outro ponto que Joséfo nos faz saber é que Herodes também ficou muito conhecido por seus projetos colossais de construção, tanto em Jerusalém quanto em outras partes do mundo. Ele construiu cidades. O próprio Templo de Jerusalém, sim, templo esse que foi construído por Salomão, aquele templo que foi construído por Salomão, foi destruído quando? Do exílio babilônico. Os babilônios, destruíram o templo de Salomão. Após findado o período do cativeiro babilônico, sob a liderança de Zorobabel, os judeus retornaram ao seu país e, sob a liderança de Zorobabel, eles reconstruíram o templo. Mas esse templo era bem mais modesto do que o templo outrora construído por Salomão. E Herodes, como queria agradar os judeus, pois era muito odiado, como eu já disse anteriormente, mas ele querendo conquistar a simpatia dos judeus, ele promoveu ampliações totais no Templo de Jerusalém. O templo ficou colossal. O templo ficou praticamente irreconhecível, de tão grandioso que ficou. Esse templo em Jerusalém, na época de Jesus Cristo, era o templo de Herodes. Era o templo ampliado por Herodes. Então ele ficou muito conhecido no mundo antigo pelo seu empreendedorismo, por ser um grande construtor. Porém, Joséfo também nos mostra, com cores muito vivas, que esse Herodes, o Grande, era um completo louco. Louco. Completamente louco por poder. Um homem que assassinou vários membros da sua própria família e também inúmeros rabinos. Se de alguma forma Herodes sentisse que o seu reinado estava ameaçado, ele surtava e cometia as maiores atrocidades. Coisas, na grande maioria das vezes, sem nexo. Ele transformava literalmente um pingo em tempestade. Ele transformava um copo d'água na mais gigantesca tempestade. Fazia tempestade num copo d'água. Ele teve um fim
extremamente doloroso. Joséfo também nos narra que Herodes começou a apodrecer em vida, comido e devorado por vermes. Ele teve uma morte lenta e muitíssimo dolorosa. Esse maligno Herodes. Para você ter uma ideia, só para ilustrar aqui, para você entender a profundidade da malignidade desse homem, ali nas vésperas da sua morte, quando ele já estava enfermo para morrer, sendo devorado por vermes em vida, Joséfo nos narra, sempre Joséfo, nos narra que Herodes estava tão preocupado pela grande probabilidade de ninguém lamentar a sua morte e muito provavelmente até festejarem a sua morte. Pois como eu disse anteriormente, ele era extremamente odiado pelos judeus. Então ele entrou numa paranoia, num looping paranoico de que a morte dele seria motivo de júbilo ali nos termos de Israel. Ninguém prantearia sobre o seu cadáver. Então, ele bolou um plano. Ele deixou a ordem para que fossem convidados um grande número de homens ilustres, homens importantes dentro de Israel, que eles fossem convidados, ele deixou essa ordem, que eles fossem convidados para virem até Jericó, sob o pretexto de muitas honrarias. Foram convidados para uma armadilha, uma tocaia. E uma vez que eles estivessem reunidos em Jericó, eles deveriam ser mortos. No momento em que Herodes fosse declarado morto, esses homens ilustres de Israel deveriam ser todos mortos. Porque, de qualquer forma, por bem ou por mal, a nação de Israel iria chorar. Não haveria motivo de festa em Israel devido à morte de Herodes. Não. Seria um dia de pranto, tanto por bem ou por bem ou por mal. Agora, observe o tamanho da loucura que é possível habitar um ser humano. O ser humano literalmente tem a capacidade de virar diabo. Olha o que a sede pelo poder, pelo dinheiro. Observe a capacidade do ser humano em se transformar um verdadeiro demônio. É ilimitada a capacidade humana para o mal. Observe quem foi Herodes o Grande, o nível de malignidade, de loucura que habitava aquele homem. E eu vejo tanta gente ambicionando poder. Poder humano, político, para dominar massas, poder religioso. Os homens querem ser aclamados como Deus. E essa contaminação, muitas vezes, na maioria das vezes é sutil, ela vai sendo instilada em nós, gota a gota, quase que imperceptivelmente, até que quando acordamos, se é que acordamos, a gente já virou diabo,
com sede de poder, satanizante, satanizador. Devemos tomar muito cuidado, porque Jesus Cristo, o nosso Deus, que deveria ambicionar, que poderia, melhor dizer, ambicionar os poderes humanos desse mundo, ele não ambicionou nada disso. Ele ficou totalmente distante dos centros de poder, tanto políticos quanto religiosos. Ele veio nos mostrar a mudança que ocorre de dentro para fora. Ele não veio nesse momento da história para transformar o mundo político. Porque esse, sinceramente, se você não concordar comigo, fique à vontade. Eu até quero que não concorde, pesquise. Mas esse mundo político não será mudado. O anticristo brotará desse universo político. Jesus não veio nesse momento da história para se misturar com o mundo político e nem com a alta cúpula religiosa. E ele poderia fazer isso, porque poder ele tinha suficiente para fazer isso, mas a proposta dele era outra. Modificar o ser humano de dentro para fora. Se você ler no livro de Flávio Josefo, aqui eu fiz uma breve ilustração para que você entenda quem foi Herodes o Grande. Mas se você ler a história dos Hebreus de Flávio Josefo, a narrativa dele é muito ampla e você terá a dimensão quase que total da malignidade desse homem, da malignidade que pode habitar um ser humano. E, congregados, versículo 4, todos os príncipes ou chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Terei de fazer um outro parênteses aqui, para que você venha se familiarizar com algumas seitas, alguns personagens da história narrada por Mateus. Os personagens, a seita, o grupo em questão, são os escribas. Durante toda a narrativa dos evangelhos, eles aparecerão em vários episódios. E você saberá quem eles são. Os escribas, primeiramente, originalmente, eles eram os copistas das Escrituras nos tempos do Antigo Testamento. Eles eram os copistas das Escrituras. Mas, com o passar do tempo, eles foram ganhando um novo status. Eles passaram a ser os mestres da lei. Eles se tornaram os mestres da lei. E daí a serem chamados e conhecidos como doutores da lei. Eles ganharam um novo significado no decorrer dos anos. De copistas, eles passaram a adquirir o status de doutores da lei. Eles também, os escribas, eram parte integrante do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio nada mais era do que a Suprema Corte Judaica. Era o Supremo Tribunal dos Judeus, composto de aproximadamente 71 membros. E eles eram encarregados das questões civis e das questões religiosas dos judeus. E, importante salientar, que sob o governo romano, debaixo da égide romana, o Sinédrio teve ampla liberdade de funcionamento. Sim, debaixo da égide romana, debaixo da autoridade romana, porque nesse momento da história, o mundo todo estava debaixo do poderio e da soberania romana.
Herodes era rei? Sim, ele era rei, mas submisso a Roma. Roma era a dona do mundo. Esses eram os escribas. Deixa eu ver onde é que eu parei. 4, isso. Agora eu vou para o 5. E eles disseram, os escribas e os chefes dos sacerdotes, e eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Essa profecia está em Miqueias 5:2. Miqueias 5:2, se você quiser conferir. É Mateus usando amplamente as Sagradas Escrituras, o Velho Testamento, as antigas Escrituras, para comprovar à mente judaica, ao povo judeu, que Jesus Cristo era o Messias há muito tempo esperado. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Eu quero que vocês observem um detalhe aqui. Os magos, eles não seguiram a estrela. Quer ver? Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Observe que os magos seguiram a estrela e não a profecia para chegar onde Jesus estava. Observe que eles seguiram a estrela e, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles. Eles seguiram a estrela. Em nenhum lugar está escrito que os magos foram a Belém. Em nenhum lugar você encontrará isso. Que eles foram a Belém. Eles não, em nenhum lugar está escrito que eles obedeceram a Herodes. Porque Herodes os enviou a Belém. Mas em nenhum lugar está escrito que eles obedeceram a Herodes. Está escrito que a estrela os guiava. Em nenhum lugar está escrito que essa visita ocorreu imediatamente após o nascimento também. Não está narrado isso aqui, que essa visita ocorreu imediatamente após o nascimento. Observe de forma muito clara que os magos seguiram a estrela e não a profecia, e não as orientações de Herodes. A estrela, acredito eu, muito possivelmente os tenha conduzido a Nazaré e não ao estábulo em Belém. Essa é a maneira como eu creio. Eu gostaria que você observasse, que você lesse Lucas, esse é o Bob, viu? Se você estiver ouvindo,
esses latidos habituem-se. Esse é o meu fiel amigo Bob. Ele se fará muito presente aqui nos nossos encontros. Então, retomando aqui, vá lá para o Evangelho de Lucas, mais precisamente no capítulo 2, versículo 7, e também do versículo 21 ao 39. Você observará lá que, após cumpridos os 40 dias da purificação, segundo a lei de Moisés, ele, Jesus, foi apresentado no templo de Jerusalém. E depois de ser apresentado no templo de Jerusalém, eles foram para Nazaré. 40 dias de purificação. Após os 40 dias, ele foi apresentado no templo de Jerusalém e, saindo de Jerusalém, eles foram para Nazaré. E acredita-se que quando da visita desses magos, Jesus deveria ter por volta de 2 anos de idade. Jesus já deveria contar 2 anos de idade. Vai lá em Lucas e leia o capítulo 2, versículo 7 e o versículo 21 ao 39. Você poderá observar e talvez concorde comigo. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada. Não, eu pulei tudo aqui, gente. Ah, olha onde que eu vim parar. Isso, olha, perdão, vamos recapitular. Eu estava no versículo 9, agora é o versículo 10. Vixe, eu fui parar lá na frente. Então vamos lá. Então agora o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E, entrando na casa, acharam o menino com... E entrando na casa, não no estábulo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Presentes esses, ouro, incenso e mirra, muito valiosos, diga-se de passagem, e que muito provavelmente sustentaram, patrocinaram a fuga da família de Jesus e seu consequente exílio no Egito. Agora, eu acho lindo isso. Os gentios, representados na figura desses magos, prostrando-se, adoraram a Jesus. Aqueles que nada eram. O povo inferior se prostrou. Eu quero que você retenha isso que eu vos direi. A soberba é irmã da ruína. A soberba precede a queda e a humildade precede a honra. A soberba de Israel em achar que era uma raça superior, porque sim, os profetas eram judeus. A escritura do Velho Testamento é de origem judaica, sim, mas isso de modo algum os tornava uma raça superior, sendo redundante. De modo algum
E esse sentimento de superioridade foi se avolumando no inconsciente coletivo da nação de Israel, de forma que eles passaram a ser soberbos. E a soberba, ela se aparenta com a ruína, com a queda. A soberba é tão maligna que eles se jactavam de uma cultura milenar. Eles se jactavam de uma sabedoria transcendental, milenar. No entanto, a arrogância deles fez com que eles não reconhecessem o Messias há muito tempo profetizado, aliás, se não por todos, mas por praticamente todos os profetas. Praticamente todos os profetas do Velho Testamento judaico profetizaram sobre a vinda do Messias, e a nação de Israel esperava a vinda do Messias há muito e muito tempo. E quando o Messias veio, ele não foi reconhecido por eles. O povo escolhido não reconheceu o Messias. Quem reconheceu o Messias foram os gentios, aqueles que nada são, que aparentemente nada eram. E Deus ininterruptamente nos mostra que ele pega o louco, aquele que nada são, e os faz assentar entre os príncipes, para confundir toda a lógica daqueles que acreditam que são alguma coisa. A soberba é o requisito básico da queda. A soberba fez com que eles não reconhecessem o Messias há muito tempo esperado. E eu e você deixaremos que esse veneno seja inoculado em nós dia após dia? Nós muitas vezes acreditamos que somos superiores. Os líderes religiosos, então, quase sempre, se não na sua totalidade, não, mas na sua imensa maioria, se acreditam intocáveis. Se acreditam superiores. Moisés, o mediador da antiga aliança, ele morava em tendas durante os 40 anos em que o povo de Israel peregrinou no deserto. Eu uso muito Moisés como ilustração de humildade também. O que o povo comia, ele comia. Aonde o povo dormia, ele dormia também. Humilde. Moisés, na realidade, era um serviçal de todos. Eu aqui que estou me propondo a pregar o evangelho, qualquer líder espiritual tem que aprender que nós estamos aqui para servir, é para lavar o pé dos outros. Eu não estou aqui para ser um ser superior. E a soberba, se não cuidarmos da nossa alma, ela vai entrando, gota a gota, até que eu chego no estágio tão demoníaco de soberba que eu falo de Jesus, eu carrego a Bíblia, mas eu passo a não ter praticamente mais nada de Jesus. Eu praticamente já não ensino mais nada de Jesus. Eu só ensino doutrina humana. E isso faz com que o prejuízo para a nossa alma seja imensurável. Assim como esse prejuízo narrado aqui.
O povo escolhido, o povo da cultura milenar, não reconheceu o Messias há muito tempo profetizado por quase todos os profetas. Quem o reconheceu e quem o adorou e quem se prostrou perante os pés do Messias foram os gentios, aqueles que nada eram. Foram humildes. Jesus se agrada de um coração humilde e quebrantado. E vou repetir, os nossos teatros e as nossas dissimulações são nulos diante do Pai. O que Deus valoriza, o que comove o coração de Deus é um coração humilde e quebrantado. Humildade precede honra e soberba precede queda. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aquele que é de Deus recebe revelação de Deus. Ele não é enganado pelo mal. O mal não prevalece sobre ele para sempre. Aquele que é de Deus, aquele que é humilde, aquele que se prostra aos pés do Senhor, recebe revelação de Deus. E tendo eles, versículo 13, se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Farei outro parênteses aqui. Muito importante, diga-se de passagem. Observe aqui que Deus não protegeu José, Maria e Jesus sem a cooperação deles. Sim, Deus protegeu a família de José, mas com a cooperação e obediência dos mesmos, ou do mesmo. Muitas vezes, isso também fica evidente aqui no texto, que muitas vezes nós passamos por dificuldades. E como, né? Só que na nossa visão limitada, essa nossa visão aqui que não enxerga praticamente um palmo diante do nariz, eu sempre digo que aqui nesse planeta nós somos cegos, surdos e nus. Essa é a nossa condição humana. Aqui nesse planeta estamos cegos, surdos e nus. A única luz que brilha nessa escuridão aqui é a luz de Jesus. Se a gente quiser enxergar alguma coisa nessa escuridão, eu tenho que olhar Jesus e aprender a interpretar a vida a partir de Jesus, a luz. É como eu disse no começo, Jesus é a chave que abre todas as portas. Eu tenho que passar a observar a vida a partir da luz que é Jesus, porque ele é a única luz que temos aqui. No mais, estamos cegos, surdos e nus aqui nesse planeta. E nessa nossa visão limitada, nessa nossa cegueira essencial, parece mais fácil, ou parecia mais fácil, Deus destruir Herodes
do que exilar os escolhidos. Não seria mais fácil? Você nunca pensou nessa direção? Não seria mais fácil Deus destronar Herodes, matar Herodes, seja lá o quê, do que exilar a família dos escolhidos de Deus? Ainda mais a família do Messias, que tinha um chamado inigualável na história da humanidade. Não era mais fácil ter matado Herodes, ter destronado Herodes? Principalmente nessa lógica hoje ventilada por muitas religiões, uma lógica triunfalista e que transforma Deus em nosso mero serviçal. Você nunca observou esse fenômeno muito presente nos nossos tempos? Em boa parte de muitas denominações ditas cristãs, Deus se transformou num Deus utilitário. Um Deus que está aí para satisfazer as nossas vontades e os desejos do nosso coração. Isso é ventilado, essa visão triunfalista, humana, ventila recorrentemente para todo lado, quase que você olha, você vê essa distorção gravíssima do Evangelho. Como se Jesus, como se Deus fosse o meu mero serviçal para satisfazer os desejos do meu coração. Que desejo do coração? O Evangelho me mostra que nada é mais enganoso do que o nosso coração. Que conversa é essa? Deus é soberano e nós estamos aqui para servi-lo e entendermos qual é a vontade dele para a nossa vida. Parecia mais fácil destruir Herodes, né? Mas não. Deus mandou a família de Jesus para o exílio. E Herodes continuou reinando. É um absurdo isso. E é desse absurdo que eu estou falando. Essa geração que é instruída, que aprende que Deus está aqui para satisfazer as nossas necessidades, essa geração que aprende isso, quando ela se depara com o absurdo da vida, ela, em boa parte dos casos, ela apostata da fé. Ela abandona os caminhos do Senhor, ela se decepciona com Deus. Ela se decepciona com Deus, porque ela é doutrinada na lógica de que Deus tem que nos servir. É na teologia moral da causa e efeito. Que é só o pecador que sofre, é só o pecador que é exilado, é só o pecador que é banido. Olha aqui o nosso sentimento de superioridade aparecendo para todo lado. O sol brilha para o justo e para o injusto. A chuva cai na casa do justo e do injusto. Será que você não percebeu isso ainda? Ainda não é o chegado momento do apartar do joio e do trigo. Essa tarefa ocorrerá mais adiante na história humana. Cabe só a Deus julgar. É só Deus que consegue discernir o joio do trigo. Nós não temos essa capacidade em nós, porque nós não conhecemos o íntimo do coração humano. E no dia do absurdo, essa pessoa doutrinada dessa maneira, ela não entende nada, apostata da fé.
Eu te digo, e se a figueira não florescer? Deus fica diminuído por esse motivo? Não. Ainda que a figueira não floresça, Deus continua sendo Deus. Ainda que eu vá para o exílio, ele continua sendo Deus. Olha o exemplo de Jó. Olha o sofrimento a que Jó foi submetido. Um justo. O absurdo chegou com cores vivas na vida de Jó. O dia do absurdo. Enquanto está tudo bem, enquanto está empregado, salário está em dia, carrinho com o tanque cheio para andar, família com saúde, enquanto está tudo bem, comendo um churrasquinho, comendo uma pizza, viajando, praia, pesqueiro, hotel fazenda, enquanto está indo tudo bem, beleza, Deus é maravilhoso, mas e no dia do absurdo? É um absurdo o que aconteceu com a família do Messias, e fugiram à noite ainda. Poxa, fugiram à noite. Você consegue se colocar no lugar dessa família? Uma fuga noturna no contexto daquela época? Sim, porque hoje nós temos um aparelhamento mundial muito grande. Estamos aparelhados de norte a sul, leste a oeste, satélites, câmeras, estradas, postos de gasolina para uma possível pernoite. Temos uma infraestrutura. Agora, e aqui nesse contexto? Uma criança que talvez contasse 2 anos de idade, a pai e a mãe, uma criança de 2 anos de idade, uma fuga à noite me remete a medo, escuridão, frio, incerteza, uma terra estrangeira à noite, uma viagem noturna para uma terra estrangeira. Quando nós mudamos de trabalho, de emprego, já é um desconforto a adaptação, que dirá uma terra estrangeira, uma criança de 2 anos de idade, uma fuga noturna. E justamente Maria, a escolhida, Jesus, o Messias, e José, o escolhido, aquela família escolhida, viveu um absurdo desses. O dia do absurdo. O dia do absurdo vem para todo homem e para toda mulher. E você está crendo no Jesus verdadeiro, um Jesus que não mente para você, ou você está crendo em líderes religiosos que lhe ensinaram que Deus está aqui para satisfazer os seus sonhos? E eu determino que assim será. Que conversa é essa? Eu determino? Quem determina é Deus. E a partir da determinação de Jesus, eu vou obedecê-lo. Obedecerei as diretrizes que ele me der, e assim tudo cooperará para o meu bem. Sim, porque o Evangelho afirma que tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Eu vou até repetir. Tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus, que se prostram aos pés de Deus, que são sinceros diante de Deus e não atores. Atores não, aqueles que são humildes e sinceros e se prostram. Tudo coopera, até aquilo que parece ser uma maldição, até o absurdo, até o dia do absurdo coopera. Óbvio que não entendemos os propósitos de Deus. Quem sou eu para entender os propósitos de Deus? Os propósitos dele são muito superiores aos meus, inatingíveis pela minha mente limitada. Quem sou eu para entender os desígnios de Deus? Mas eu tenho que confiar humildemente que ele sabe o que está fazendo.
e que ainda que a figueira não floresça, ele continua sendo Deus. Ele não é diminuído em nada pelo absurdo que nos acomete. Ele continua sendo Deus. E como disse Jó, no seu momento de maior dificuldade, ele proclamava: eu sei que o meu Redentor vive. Ele se coçando na cinza, no caco, com um caco de telha, de barro, tendo perdido tudo o que ele tinha. Ele ainda dizia: eu sei que o meu Redentor vive. E, versículo 15, essa família esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Mateus, mais uma vez citando as velhas escrituras. Isso está lá em Oséias 11:1. Isso. Oséias 11:1. Leia lá e confira. Oséias 11:1, o evangelista, ele faz uma analogia só para você entender. Em Oséias está narrando que o primeiro filho de Deus descrito lá em Êxodo 4:22, eu vou ler para você. Êxodo 4:22 diz assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, a nação de Israel, meu filho, Israel é meu filho, meu primogênito. E o Senhor tirou Israel, aqui chamado em Êxodo de filho de Deus, ele tirou Israel do cativeiro egípcio. Fez com que a nação de Israel fizesse a travessia célebre do Mar Vermelho para a Terra Prometida. E aqui, o evangelista Mateus, ele traça um paralelo. Assim como Israel foi retirado do Egito, o Filho de Deus Israel foi retirado do Egito, o Filho unigênito de Deus, Jesus, também foi retirado do Egito. Ele permaneceu um tempo de exílio lá, mas ele foi retirado do exílio, foi trazido de volta para a Terra Prometida, a terra de Israel. Então, Herodes, agora observa, José permaneceu no exílio até a morte de Herodes. Tá? Ele obedeceu Deus. Ele não voltou quando ele quis. Não, peraí, a minha família é uma família ungida. A minha família é a família escolhida, eu vou voltar agora. Não. Ele voltou depois que Herodes morreu. Ele obedeceu um direcionamento de Deus, conforme você poderá averiguar agora adiante. Então, Herodes, vendo que a gente voltou, né? O texto volta lá atrás um pouquinho, regride um pouquinho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. Então, voltamos aqui em Herodes. E mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos, em todos os seus contornos, de 2 anos, veja bem, 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Eu vou fazer esse é um breve parênteses. Repare que Herodes, esse ser maligno, satânico, obcecado pelo poder, ele se achava o rei. E Jesus, que era rei, era humilde, tinha sanidade mental. Mas o humano, o rei,
Repare que Herodes promoveu esse infanticídio aqui em Belém para matar Jesus. Jesus, o mediador da nova aliança. O mediador da nova aliança. Semelhantemente, assim como fez Herodes, Faraó do Egito promoveu, perpetrou também um infanticídio na intenção de matar Moisés, o mediador da antiga velha aliança. Herodes intencionou matar Jesus, o mediador da nova aliança. E Faraó intentou matar Moisés, o mediador da velha aliança. Satanás acredita que conduz a história humana. E tem gente que acredita que é Satanás que conduz. Tem humano que até acredita que é ele, humano, que acredita ser o condutor da história humana. Quem conduz a história humana é Deus. A gente comanda quase nada aqui. A história humana é ditada por Deus. Não adiantou Herodes querer matar o mediador da nova aliança. Não adiantou o faraó querer matar o mediador da velha aliança. Homens que modificaram a história humana e que conduziram, melhor dizendo, a história humana da maneira como Deus queria que a história humana fosse conduzida. Não adiantou o homem tentar conduzir a história humana. Fracasso. Satanás tentar conduzir a história humana. Fracasso. Quem conduz a história humana é Deus. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Mateus usa abundantemente o Velho Testamento para comprovar que Jesus era o Messias, para aquela mente judaica. Em Ramá ouviu-se uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Era o choro da mãe Raquel. Quem era Raquel? Raquel era a esposa preferida de Jacó. Jacó é esse que teve o seu nome mudado por Deus em Israel. É o choro de uma mãe, a mãe dos 2.000, a mãe, melhor dizendo, a mãe das crianças que foram mortas devido ao infanticídio promovido por Herodes. E o evangelista também traça um paralelo aqui. Ele cita Jeremias 31:15. Jeremias 31:15 usa uma linguagem figurada para falar sobre a tristeza dos israelitas quando foram levados para o cativeiro babilônico. É disso que Jeremias está falando. Ramá foi uma cidade que, quando do cativeiro babilônico, houve uma grande concentração de pessoas que foram posteriormente deportadas para a Babilônia, que foram levadas ao cativeiro babilônico. Então Ramá remete a um local de muita tristeza, assim como Belém se transformou num cenário de pranto e ranger de dentes pelo infanticídio perpetrado por Herodes. Então o evangelista aqui, Mateus, ele traça um paralelo de tristeza. Ele está falando de tristeza extrema. A tristeza extrema da mãe, das mães representadas por Raquel, a mãe da nação de Israel. A tristeza extrema pelo infanticídio perpetrado por Herodes. E ele faz um paralelo com a tristeza, a vergonha, a ignomia,
a que foram submetidos os judeus no momento do cativeiro babilônico. Morto, porém, Herodes, versículo 19, e somente depois de morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, a José no Egito. Ele estava lá no Egito e Herodes morreu. Dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então ele se levantou, então e somente depois do direcionamento de Deus. Ah, mas pera cá, eu sou ungido, minha família é ungida, eu vou quando eu quiser. Eis que eu profetizo, eis que eu digo, eu irei, e Deus irá comigo. Sem consultar o Senhor. Primeiro é Deus. É Ele que determina e eu obedeço. É tão simples isso. Não inverta essa lógica, porque se você inverter essa lógica, o dia do absurdo será um dia mais terrível para você ainda. Para mim e para você. Não inverta essa ordem. O que vale é a vontade de Deus. E mediante a direção de Deus, eu caminho nessa terra. Então, e somente então, ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Agora ele voltou para Israel, mediante a direção de Deus. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receiou ir para lá. Mas, avisado em sonhos, de novo, avisado em sonhos por divina revelação. Será que dá para entender o que eu estou dizendo? Ou melhor, o que o Evangelho está nos mostrando? Por divina revelação, por ordem de Deus, por direcionamento de Deus, porque o que vale é a vontade de Deus. Foi para as regiões da Galileia. Vou falar da Galileia já. Um breve parênteses aqui, para você saber quem era esse personagem, Arquelau. Arquelau era filho de Herodes o Grande e era o menos estimado, talvez um dos menos estimados dentre os filhos de Herodes. E ele era um homem muito cruel e violento, extremamente cruel e violento. E olha que governante cruel e violento nunca foi novidade, ainda mais sendo filho de quem ele era. Nunca foi novidade um governante, um político cruel, violento, tirano, orgulhoso, soberbo. Isso nunca foi novidade. Mas mesmo assim chama atenção que José receou ir para lá, por causa de Arquelau. Imagina como era cruel esse homem. E novamente, esse homem não governou um dia não, uma semana não. Ele governou longos 10 anos. Não, mas peraí, eu determino que Arquelau seja destronado. Eis que eu digo, eis que eu ordeno, eis que eu determino. Ah, para com isso. Ele governou 10 anos. Ele governou a Judéia, a Idumeia e a Samaria. Sim, porque após a morte de Herodes o Grande, Roma partiu o reino de Israel. Partiu entre alguns filhos de Herodes. Herodes o Grande reinou sobre todo Israel. Mas após a morte de Herodes o Grande, Roma não permitiu que houvesse um rei somente
para governar todo aquele território. Então ele partiu entre os filhos de Herodes, ele partiu o território entre os filhos de Herodes. Agora, a malignidade de Arquelau era tão grande que os judeus começaram a se queixar muito dele. E Roma, para evitar um levante dos judeus, porque não era favorável para Roma um levante dos judeus, não era favorável isso. Então, o que eles fizeram? Roma retirou Arquelau do poder e levou Arquelau para o exílio, fechando parênteses. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Farei um parênteses aqui para encerrar. Nazaré era uma pequena cidade que ficava a uns 25 quilômetros do Mar da Galileia, ou Lago da Galileia. Um local que se tornará muito familiar para nós aqui durante a nossa jornada, porque ele será muitas vezes citado dentro da narrativa dos evangelhos. E é interessante salientar que Nazaré é uma cidade que não é mencionada no Antigo Testamento. Em lugar nenhum no Antigo Testamento, Nazaré é mencionada. Aí você pode, de repente, dizer, mas então há um equívoco aqui na narrativa do evangelista? Vou tentar lhe explicar. É verdade, sim, que as palavras exatas desta profecia não aparecem no Antigo Testamento de forma literal, não aparece. Essas palavras aqui não aparecem de forma literal aqui nas páginas do Antigo Testamento. Contudo, Mateus não disse, leia o texto, Mateus não disse que algum profeta específico, profeta no singular, algum profeta no singular tenha afirmado isso. Ele não disse o profeta tal afirmou isso. No singular, não. O que o evangelista aqui afirmou é que profetas, só observar o texto, profetas no plural, profetas que viveram no período do Antigo Testamento, predisseram que Jesus seria chamado Nazareno. Dessa forma, então, posto isto, não há por que acharmos que devemos encontrar um versículo nesse sentido aqui no Velho Testamento. Devemos considerar essa afirmação como sendo uma verdade geral, que pode ser encontrada em muitos profetas e não somente em um. Essa verdade é uma verdade geral, que pode ser encontrada em muitos profetas, no que corresponde ao tipo característico do Nazareno. É isso que podemos encontrar nos profetas, o tipo característico do Nazareno que representa Jesus Cristo. Existem algumas linhas de interpretação para esse versículo 23. Alguns apontam, e eu particularmente não me alinho muito com essa linha de raciocínio, mas exporei para vocês para que vocês tenham informações e consigam pensar com liberdade, consigam pesquisar. E alguns apontam para o fato de que a palavra Nazaré
a raiz semântica dessa palavra, essa palavra provém de uma palavra, eu não sei a pronúncia, N-C-T de tatu, Z-E-R, Nsitzer, não sei se é essa a pronúncia. Essa palavra quer dizer renovo, e Nazaré provém dessa palavra. Essa palavra significa renovo. E muitos profetas falaram do Messias como sendo um renovo, como sendo o renovo, melhor dizendo. Isaías 11:1 você encontrará, Jeremias 23:5, Jeremias 33:15, Zacarias 3:8 e Zacarias 6:12, dentre outros. Agora, outros observam que a cidade de Nazaré, e eu me alinho com essa linha de raciocínio, me acompanhe, por favor, nessa minha linha de raciocínio. Outros observam que Nazaré era um lugar desprezado, extremamente desprezado, dentro de uma região também muito desprezada, que era a Galileia. Então Jesus foi habitar em Nazaré, uma cidade extremamente desprezada, que ficava numa região extremamente desprezada, que era a Galileia. A Galileia é uma região distante do centro econômico, político e religioso de Israel. Eu preciso que você saiba disso. A Galileia, Nazaré, consequentemente, ela ficava distante do centro econômico, político e religioso de Israel. A esperança de salvação de toda a humanidade se inicia justamente numa região da qual nada se espera. Nada se espera. A Galileia era conhecida, era tida como a terra dos pagãos. Daí a expressão Galileia dos pagãos. A Galileia era conhecida naquela época sob a alcunha de Galileia dos pagãos. E isso se deve a um fato histórico. Que fato histórico é esse? Após a divisão do reino, que outrora, após a morte de Salomão, melhor dizendo, o reino de Israel foi partido em dois. Uma parte passou a ser conhecida como Reino do Norte, ou Israel. A outra parte passou a ser conhecida como Reino do Sul, ou Judá. O Reino do Norte, Israel, foi um reino cuja apostasia manifesta contra Deus atingiu níveis imensuráveis. Foi um reino extremamente apóstata, que não andaram nos caminhos do Senhor. Esse reino se corrompeu de tal forma, a idolatria lá era tão grande, que eles se afastaram quase que completamente dos caminhos do Senhor. E esse reino do norte foi conquistado pela Assíria. E a Assíria tinha um método de conquista que visava o enfraquecimento dos povos conquistados. Então, eles pegavam o povo de determinado território, arrancavam esse povo
e conduziam para outro território e pegavam o povo de outro território distante e traziam para esse território. Eles faziam um rodízio populacional que visava enfraquecer os povos conquistados. Eles assimilavam os povos conquistados, consequentemente, esse povo perdia a identidade, a etnia se enfraquecia. E um povo sem identidade, ele é um povo fraco, fácil de ser subjugado, se é que você me entende. E a Galileia, ela pertencia, ela estava geograficamente localizada nesse reino do norte. De modo que, deixa eu pontuar uma outra coisinha, Judá, o reino do sul, não ocorreu. Judá, o reino do sul, foi conquistado pela Babilônia e foi para o cativeiro babilônico também, alguns anos, décadas após o reino do norte ser conquistado pela Síria. Porém, os babilônios, o Império Babilônico, ele procedia de forma diferente do Império Assírio. Os babilônios, eles não tinham como regra assimilar o povo conquistado. Eles tinham uma mecânica completamente diferente do Império Assírio, de forma que o Reino do Sul preservou a sua etnia. Mesmo sendo conduzido ao exílio, mesmo tendo sua capital destruída por Nabucodonosor, mesmo assim, a etnia do Reino do Sul foi preservada, as raízes foram preservadas. E como eu disse, retomando, a Galileia, essa região da Galileia, ficava onde outrora era o Reino do Norte. E, mesmo posteriormente, como no tempo de Jesus, essa região da Galileia ser, em boa parte, habitada por judeus, mesmo assim, o preconceito contra essa região, ela permaneceu. Pelo fato de, durante muito e muito tempo, essa região ser habitada por pagãos, fruto da mecânica assíria de domínio. Então, mesmo na época de Jesus, onde boa parte da população que ali habitava fosse composta por judeus, essa fama de Galileia dos pagãos, essa maneira pejorativa, esse desprezo por aquela região permaneceu, de forma que os chefes dos sacerdotes comumente diziam que da Galileia não surgiam profetas. Nada bom poderia surgir da Galileia. Existe até uma célebre frase dita por Natanael. Está lá em João, deixa eu ver, está em João. Deixa eu ver aqui, João. Onde você está, João? João 1,46. Natanael diz assim: de Nazaré pode sair alguma coisa? Dá para sair alguma coisa que presta de Nazaré? Então os sacerdotes já diziam: ó, não sai profeta da Galileia. Da Galileia não sai nada que preste, não. Lá é terra dos pagãos. Olha a soberba. Olha a soberba dos nossos julgamentos. Não, porque eu sou chefe dos sacerdotes. Nós somos o suprassumo da religião. E aí essa célebre frase de Natanael, que diz de Nazaré,
Pode sair alguma coisa que preste de Nazaré? Sim, Jesus habitou em Nazaré. O Messias há tanto tempo esperado. E considerando todo esse histórico de desprezo nazareno, Nazareno remete a um ser desprezível. Considerando tudo isso que eu vos narrei, Nazareno, então, era um termo associado ao desprezo, à ignomia. Termo esse muito apropriado ao Messias. Sim, por quê? Porque a esse respeito e dessa maneira, os profetas haviam predito. Os profetas haviam predito que Jesus seria desprezado, seria o mais rejeitado entre os homens. Portanto, Nazareno, o rejeitado, o desprezado. Isso os profetas profetizaram em abundância. Dentre eles, principalmente Isaías. Isaías pinta com cores vivas o desprezo a que Jesus seria submetido. Jesus foi muito desprezado, e Nazareno quer dizer desprezo, remete a desprezo. Ser chamado de Nazareno nesse momento da história era ser desprezado, era um sinônimo de desprezo. E para fechar aqui o nosso capítulo 2, eu gostaria que você guardasse no seu coração que é a humildade que faz verdadeiramente um homem se tornar servo de Jesus Cristo. Tomemos muito cuidado com os nossos julgamentos. Tomemos cuidado quando observamos o outro e proferimos contra ele julgamentos que o reduzem a nada. Tomemos cuidado que talvez seja de lá que saia o nosso ajudador. Talvez seja lá que Deus esteja trabalhando de forma sobrenatural e transformando aquele ente num ser de luz. E que amanhã ou depois trará bênção sobre as nossas vidas. Tomemos cuidado com nossos sentimentos de superioridade. Oh, mas eu sou líder religioso, eu sou deputado, eu sou... Nós não somos nada nesse planeta. Aquele que quer ser o maior, aprenda com o mestre. Aquele que quer ser o maior, então se faça servo de todos. Assim como Jesus lavou o pé dos discípulos. O que mais sabe, o que tem mais dons, então seja mais servo. Sirva mais. O requisito básico para sermos discípulos do Mestre é amarmos-nos uns aos outros e sermos humildes. Deixemos a soberba de lado e tomemos cuidado com ela, porque ela é instilada em nós muito sutilmente, quase que imperceptivelmente, e quando acordamos, se é que acordamos, nós já viramos o demônio. E, consequentemente, passamos a não reconhecer mais o Messias. E que tristeza passar por essa vida ainda com o agravante de falar de Deus, mas não reconhecer Deus verdadeiramente. Assim como a nação de Israel, que falava de Deus, que eram crentes em Deus, que tinham os profetas, que tinham as escrituras, e não reconheceram o Messias. Olha o tamanho do abismo em que o ser humano se mete.
falar de Deus e não reconhecer o Messias, cultuar a Deus e não reconhecer o Messias. Que coisa mais vã, que religião vã, que bobagem, isso é correr atrás do vento de maneira irracional, completamente irracional. Sejamos humildes, estejamos prostrados semelhantemente aos magos que se prostraram e entregaram tesouros, tesouros esses que nada mais são do que meras representações daquilo que habitava o coração daqueles homens prostrados. O coração deles transbordava tesouros, tesouros que agradam a Deus, tesouros de humildade, de simplicidade, de percebimento de que nada somos nesse mundo, que não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Temos que aprender a interpretar a vida a partir dos olhos de Jesus, que é a chave que abre toda e qualquer porta. Aquilo que Jesus aprovar, eu aprovo, aquilo que ele não aprovar, eu não aprovo. Temos que aprender a observar o mundo a partir de Jesus, interpretar a vida a partir de Jesus, interpretar o Velho e Novo Testamento a partir de Jesus, a psicologia a partir de Jesus, a física quântica a partir de Jesus. Temos que aprender a interpretar as nossas emoções a partir de Jesus, a caminhar como ele caminhou sobre essa terra. Jesus nos mostra o ser humano possível, o ser humano que deveríamos ser. Quanto mais nos aproximarmos do exemplo do Mestre, quanto mais nos aproximarmos do exemplo do Mestre, mais viveremos a vida abundante possível aqui nesse planeta, não isenta de dificuldades e não isenta dos absurdos, do dia do absurdo, não, do vale da sombra da morte. A promessa é que no vale da sombra da morte ele estará conosco. Deus, Jesus, nunca nos abandona, essa é a promessa. Mas o vale da sombra da morte é uma realidade para todos nós. O dia do absurdo é uma realidade que mais cedo ou mais tarde acomete a todo homem. Portanto, quanto mais próximos estivermos do homem Jesus, melhor será para nós. Atingiremos o melhor possível. O que dá para ser bom aqui nessa terra, saudável mentalmente, saudável espiritualmente, aquilo que dá para ser saudável, seremos se nos aproximarmos do Mestre. Nossa vida tem que ser interpretada a partir de Jesus e temos que aprender isso. A soberba precede a queda. Eu não sou superior a você e você não é superior a mim, independentemente do meu chamado ou do seu chamado. Eu estou aqui com o meu dom, com o meu chamado para lhe servir, para lavar os seus pés. E você está aí com o seu dom e com o seu chamado para me servir, para lavar os meus pés e para juntos nos prostrarmos diante de Jesus e obedecermos à vontade dele. Que Deus vos abençoe a todos. Em breve a gente volta com o capítulo 3. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre todos vocês.